Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade e vida pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o empresário Laor Rodrigues. Laor Rodrigues é nascido em Sorocaba no dia 13 de março de 1934. É filho de Augusto Rodrigues e de Hilda da Silva Rodrigues. Laor é também irmão de Laelso Rodrigues e de Laurita Rodrigues de Almeida. Exerceu ao longo de pouco mais de 4 décadas o cargo de presidente em 9 instituições de Sorocaba. Entre 1966 e 1967, atuou na Vila dos Velhinhos. Depois, entre 84 a 86, ficou à frente do Lar Escola Monteiro Lobato. De 1994 a 1996, foi presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, a mantenedora da rádio Cruzeiro FM em 92,3. Laor Rodrigues não parou por aí. Entre 1999 e 2001, foi presidente da loja maçônica Perseverança Terceira e de 2003 a 2005, presidente da Fundação Baldino do Amaral, a mantenedora do centenário Jornal Cruzeiro do Sul. De 2010 a 2012, atuou como presidente da TV Com, canal 7 da NET, de Sorocaba. Preocupado também com a área esportiva, Laor Rodrigues foi presidente por 2 vezes do Esporte Clube São Bento, nos anos de 1968 a 1969 e depois de 1978 a 1979. E em 2012 até 2013, ano passado, foi presidente da Comissão de Revitalização do Estádio Humberto Reale. E um detalhe importante, ao longo deste período como presidente, é que Laor Rodrigues atuou sempre como voluntário. Laor, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. A gente tem seguido as entrevistas que você tem feito aqui, nos deixando muito impressionados e, evidentemente, que nós não temos o mesmo brilho dos seus entrevistados anteriores. Nós agradecemos, Laor. Mesmo assim, é claro, todos, e o telespectador principalmente, está curiosíssimo em saber da história desse empresário, Laor Rodrigues, que é sorocabano, nascido aqui, porém, os pais não são de Sorocaba. Qual é a sua história, Laor? Então, meu pai e minha mãe, eles vieram de Minas Gerais, exatamente da cidade de Conquista, e que eu todo ano vou fazer uma visita à Conquista, que é a terra do meu pai. A minha mãe, na verdade, ela é portuguesa, nascida em Leiria, em Portugal. Mas ela também é registrada em Minas Gerais como sendo brasileira. Então ela tem 2 nacionalidades. E o meu pai e minha mãe, eles vieram para Sorocaba, eles casaram. Naturalmente que o problema em Minas Gerais, numa cidade do interior pequena, como é Conquista, tinha as dificuldades dos seus empregos. Então ele veio para Sorocaba, a chamado de um amigo que ele tinha lá, mineiro, que já morava em Sorocaba. E o meu pai veio para trabalhar exatamente, Fernando, na linha, nos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, que era um emprego que todo mundo desejava, na verdade, mas a parte dele era muito sacrificada. Lá ele ficou por algum tempo e posteriormente ele foi chamado para trabalhar na Light, que era na época a concessionária dos bondes de Sorocaba, que eu guardo muitas saudades, não é do seu tempo, mas os bondes de Sorocaba fizeram muito sucesso na sua devida época. E, evidentemente, que os meus pais, a minha mãe faleceu com 100 anos, faltavam 5 meses para falecer, para completar os seus 100 anos. E o meu pai, esse já faleceu mais cedo, em 1961. Mas tanto meu pai como a minha mãe, eles adotaram Sorocaba como a sua terra. Laor, o que você pode nos contar do trabalho que você desenvolveu ao longo deste período? Porque perdeu o pai em 61, né? Você já tinha essa necessidade também
de desenvolver outras ações, enfim, vocês todos já eram maiores, né? Já eram crescidos. Como que foi essa transição, esse momento mais difícil para vocês? Então, não tem segredo, a gente tinha uma vida muito modesta e eu me lembro perfeitamente que meu pai, além de trabalhar na Light, ele trabalhava das 4 horas da madrugada até a 1 hora da tarde. Ele era mecânico dos bondes. Quando o bonde descarrilhava, ele que ia botar os bondes no lugar, né? E o sonho do meu pai era estudar os seus filhos, porque ele sempre dizia, nós não temos condições de deixar nada para vocês, a não ser estudo. Que ele fazia questão absoluta, tanto eu como o Laelso e como a minha irmã Laurita. E para isso ele tinha que ter 2 empregos. Eu me lembro perfeitamente que ele, durante muitos anos, além de trabalhar na Light, ele também fazia o serviço de cobrança. E nesse serviço de cobrança, apesar da nossa idade muito baixa ainda, eu e o Laelso, pelo menos, a gente saía junto para ajudá-lo a fazer esse tipo de cobrança. E foi uma época muito sacrificada, como eu já disse, muito modesta, mas de uma coisa eu posso garantir, jamais faltou alguma coisa na nossa casa. E foi aí que a gente aprendeu também, pelo exemplo, né, a trabalhar logo cedo. Eu tenho uma carteira de profissional quando eu tinha 13 anos de idade. Naquele tempo era permitido. Era permitido. E essa carteira, aliás, eu tenho até hoje guardado essa carteira profissional, porque marcou muito praticamente a minha infância, a minha juventude. E eu me lembro também que eu fui trabalhar num armazém do seu Jorge Gomes, e quem trabalhava lá era o Laelso. Mas o Laelso, naturalmente, ele progrediu, foi trabalhar num escritório de contabilidade com mais condições, e eu fui trabalhar no lugar dele. E eu me lembro, viu, Fernando, quando eu falei, eu estava tão querendo trabalhar, que eu disse, seu Jorge, vamos fazer o seguinte, deixa eu começar a trabalhar, depois eu providencio a documentação, tudo, né? Ele disse, não, filho, você só vai trabalhar depois que você tiver toda a documentação certa. Um dia você vai me agradecer. Ele, naturalmente, ele via desse registro imediato, no sentido de que ia chegar um tempo que eu poderia fazer a minha aposentadoria. E realmente, eu praticamente com 43 anos já tinha condições de aposentar. Eu me aposentei mais tarde porque eu continuei trabalhando, continuei contribuindo com o INSS. E por isso que mas eu, com 43 anos já tinha condições, imagine, naquele tempo não tinha esse problema de idade. Contribuiu 30 anos, você já tinha condições de aposentadoria. E para falar a verdade, Fernando, eu acho que hoje em dia é proibido trabalhar. Uhum. Qual é a idade mínima de trabalho hoje? Hoje é a partir dos 16, né? Depois de 16 anos. Então. Isso porque você tem um primeiro emprego, né? Estagiário, aquela coisa toda. Eu, por exemplo, eu sou favorável... Hoje tem um emprego jovem também, exatamente, que é uma iniciativa também. Eu, por exemplo, sou favorável que, não digo o trabalho infantil, mas o trabalho juvenil, eu sou favorável. Porque tem muita gente que fica na sua casa e que gostaria de trabalhar. Porque o trabalho, se você pensar direitinho, o trabalho, ele é um momento de lazer. Você sai da sua casa, conhece novas pessoas, aquela coisa toda. E não tem segredo, tira você da rua. Quem sabe se os problemas sociais que nós temos hoje não seja exatamente em virtude do menor não poder trabalhar. E, Laura, a nossa produção já manda aqui uma informação para a gente de que abaixo dos 16 anos, somente aprendiz. Então, acima de 16 anos, tudo bem, mas abaixo de 16 anos, somente aprendiz. O meu, com 13 anos, já era profissional. Já era profissional. Como foi, a partir daí, a sua carreira profissional, Laura? Então, eu trabalhei, é muito interessante, eu trabalhei primeiro nesse armazém do Gomes, que era do Jorge Gomes. Jorge Gomes era tio do Sabugo, nosso grande amigo Sabugo, que há pouco tempo faleceu. E eu entrei exatamente no lugar do Laelso. Posteriormente, eu fui trabalhar numa empresa, chamava-se Companhia Mencassi de Automóveis, que era a concessionária da Chevrolet em Sorocaba.
E também chamado pelo Laelso. O Laelso trabalhava lá, então falou, olha, venha trabalhar com a gente aqui, que naturalmente a carreira profissional seria mais interessante do que trabalhar com um balconista, que eu tenho muita saudade do tempo que eu trabalhava como balconista. Hoje não existe mais esse balconista por causa do supermercado, do hipermercado, hoje não tem nada disso mais. Mas antigamente você quer 1 quilo de arroz, você ia lá, pesava 1 quilo de arroz e tal, dava para o cliente. E daí eu fui trabalhando na companhia Mencassi. Posteriormente, já tinha nessas alturas, já estava na idade de servir o governo, fazer o serviço militar. Eu fiz 1 ano o serviço militar na 14ª CR, hoje é CSM. E lá eu fiquei por também quase 1 ano. E posso garantir também que a minha vida, né, militar, ela serviu de um exemplo muito grande, porque eu saí de lá com uma outra cabeça. Eu lembro que tudo que eu desejava era ter um emprego, né? Como todo mundo deseja ter um emprego. Mas quando eu entrei servir o governo e quando eu saí, eu já via que falei, não, eu não vou só ter um emprego, eu vou trabalhar para fazer a minha liberação, para ser bem-sucedido profissionalmente, trabalhar por conta, coisas que eu não tinha coragem de fazer e que eu tive coragem de fazer após eu servir o governo. Então, daí eu fui trabalhar, é interessante também, eu fui trabalhar no Banco Mercantil. No Banco Mercantil, depois de 2 meses, novamente o Laelso era diretor de uma indústria de linhos 4 pontos e precisava de um contador, eu já era contador. E ele me chamou para trabalhar nessa indústria como contador e lá fiquei também 2 anos, ou 3 anos, quase 3 anos trabalhando como contador. Daí fui trabalhar com o Lauro Miguel, que tinha uma casa de utensílio doméstico, pneus, aquela coisa toda. Na verdade, o seu Lauro, ele convidou o Laelso para trabalhar. Mas o Laelso já estava numa situação melhor, então o Laelso indicou, falou, olha, o meu irmão trabalha em tal lugar. Se quiser, pessoa de melhor confiança do que o irmão, quer dizer, então eu tive muito auxílio do Laelso na minha carreira profissional. E eu fui trabalhar então com o Lauro Miguel, lá eu trabalhei, foi o último emprego que eu tive. Apesar que eu cheguei a ser diretor da firma e era muito bem remunerado. Quer dizer, eu não saí de lá porque não estava satisfeito com... Eu saí de lá porque eu tinha muita vontade de trabalhar por conta. Então, daí sim, depois de 1963, eu acho, eu fui trabalhar por conta, vendendo carro, comprando, aquela coisa toda. Enfim, vai ter uma carreira solo, né? Sim. E, posteriormente, montei uma loja de automóveis em São Paulo. E daí eu comecei a fazer esse progresso. Até que cheguei à conclusão que o melhor negócio seria exatamente de trabalhar com imóveis. Eu tive condições de fazer em Sorocaba 6 loteamentos. Naquele tempo era mais fácil fazer loteamento, a legislação ajudava mais. Hoje é mais difícil, mas também continua sendo um bom negócio. Então eu comecei a trabalhar por conta, fiz esses loteamentos e depois comecei a administrar os meus próprios bens. Sim. E foi aí que eu tive condição de chegar até onde cheguei. Laor, o terceiro setor. Em 1966 você assumiu a Vila dos Velhinhos. Foi a primeira experiência como presidente. Gostaria que você falasse ao telespectador de onde vem essa disposição para trabalhar em entidades filantrópicas e desde que idade você colaborou ou vinha colaborando com o terceiro setor em Sorocaba? Olha, até 1966 eu tinha sido diretor de empresas e coisa parecida, mas jamais uma presidência. Em 1966, eu costumo dizer que a minha vida é dividida entre antes da Perseverança Terceira e depois da Perseverança Terceira. Eu tive condições de exercer todas essas presidências que você enumerou exatamente por causa da Perseverança Terceira. Entendeu? E eu fui o meu presidente na época era o senhor Benedito Dias, que me chamou e falou, você vai assumir a presidência da Vila dos Velhinhos. Eu falei, mas eu fiquei apavorado, né? Eu falei, mas eu nunca, espera um pouquinho mais devagar, eu vou ver. Então, não, você vai assumir. E, então eu fui convocado para assumir. E daí eu vi que realmente não era, o bicho não era tão feio como parecia, não é verdade?
Aí eu tive condições de ficar 2 anos na Vila dos Velhinhos, depois eu fiquei 2 anos no Monteiro Lobato. Sempre você vai perceber 5 presidências ligadas diretamente à loja maçônica Perseverança Terceira. Aliás, em 2014, eu tive condições de completar 50 anos de vida ativa na Perseverança Terceira. 50 anos, é uma vida, né, Fernando? É bastante tempo. E a Vila dos Velhinhos foi uma experiência nova para você como presidente, claro, a responsabilidade era maior. É complicado, Laura, conciliar o trabalho nas entidades com a vida profissional? Olha, é como eu falei para você, eu só tive condições, eu jamais fui convidado por alguma entidade para ser presidente. Eu só tive condições por causa da Perseverança Terceira. Em 1963, 64, eu já estava trabalhando por conta, porque é preciso ter tempo. Evidentemente, às vezes falam, não, fulano não quer ajudar. Não é isso, às vezes o cara tem compromissos profissionais, tem a família para criar, não é verdade? Como eu não tinha nenhum desses 2 problemas, para mim era fácil. E eu vi uma vez o meu irmão Laelso dizer que ele ganhou mais trabalhando pelas entidades do que a própria entidade recebeu dele. E eu digo a mesma coisa, porque eu me tornei conhecido exatamente por esse trabalho voluntário, você lembrou bem, voluntário, de trabalhar pelas nossas entidades. Eu quero dizer que eu fui presidente também por 2 vezes em 10 anos, por 2 vezes do Esporte Clube São Bento. E fui presidente da Fundação Baldino do Amaral. Eu sempre digo, olha, a presidência que deu mais prestígio certamente deve ser a Fundação Baldino do Amaral, por causa do jornal Cruzeiro do Sul. Mas a presidência que me deu mais popularidade, mais conhecimento, foi do Esporte Clube São Bento. Com todos os problemas que um clube de futebol dá, ele também dá ele dá para você um campo que todo mundo passa na rua e cumprimenta a gente. Olá, tá, principalmente quando ganhava, né? Quando perdia ele não falava muito. Não falava muito. E era desafiador. Naturalmente, o casamento com as entidades foi bem sucedido, na vida profissional também. E agora o telespectador se pergunta, e quanto ao casamento matrimonial, por que não aconteceu, Laura? Olha, seria uma entrevista muito longa se eu tivesse que contar tudo. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, infelizmente, Deus não quis que eu casasse. Eu estou culpando Deus. Mas aí você foi padre, não? Exatamente. Mas eu sempre digo, se eu tiver que dar algum conselho aos jovens que estão nos assistindo, eu digo o seguinte, não se iludam com o celibato. O celibato, ele é muito bom, realmente, ele é charmoso. O fato do cara ser celibatário, ele é charmoso e traz muito interesse. Mas ele também tem uma validade curta. Quer dizer, uma coisa, Fernando, é você ser solteirão aos 30 anos, 40 anos, tudo é festa. Mas depois vai chegando o tempo, né, Fernando? É verdade. Vai chegando o tempo. E eu costumo dizer que a idade chegou, mesmo que... Estou bem, graças a Deus. Mas a idade chegou. Eu estou começando a ficar preocupado agora, Fernando, porque eu descobri nesses dias que eu sou mais velho do que o Papa. Quando que eu ia imaginar que eu alcançaria o Papa, o nosso Papa, na idade? O Papa tem 77 anos e eu estou completando 79 anos, né? Então, realmente, quando você vai atingindo esse tipo de tempo de vida, realmente você fala, puxa, eu devia ter casado, ter meia dúzia de filhos. Porque, às vezes, fala assim, Laura, você acha que nunca casou? Porque você nunca se apaixonou. Negativo. Eu já tive 4 namoradas de 10 anos, cada uma. Né? Um casamento. É um casamento. E, infelizmente, por algum motivo, certamente sou eu o culpado, né? Mas se eu pudesse recomeçar a vida novamente, certamente aos 30, 35 anos, eu teria me casado, teria meus filhos, e hoje, com certeza, já teria meus netos, não é verdade? É verdade. Então,
É como eu falei para você, ao contrário de que muita gente pensa, fala, acho que ele nunca se apaixonou, pelo contrário, eu sempre fui apaixonado. Eu acho que não sei se isso aí é positivo ou negativo, mas é uma realidade. Lauan, você não foi só um apaixonado pelas mulheres, pelas respectivas namoradas que você citou, mas você é um apaixonado pelas coisas sorocabanas, pela nossa história. É verdade. O que a cidade Sorocaba representa para você? Olha, representa tudo. Inclusive, eu até estava conversando com o Lael, estava contando para ele que eu estava outro dia assistindo a TV Bandeirantes, e a TV Bandeirantes estava falando exatamente sobre o problema de tratamento de esgoto. Então, ele disse lá no Piauí tem uma cidade, tem município com 5% que é tratado de esgoto, não sei o que e tal, tal. Eu falei, São Paulo está bem, porque Sorocaba, citou o nome de Sorocaba, tem 93, um quebradinho do esgoto tratado. O segundo lugar que ele citou foi Niterói, com 92, pouquinho. E só essa notícia já me arrepiou. Quer dizer, se eu sempre tive orgulho de Sorocaba, hoje eu tenho mais orgulho ainda, Fernando, porque realmente a nossa cidade teve uma transformação excepcional. E eu espero ainda ver Sorocaba não só na parte ecológica, mas também na parte social daqueles que moram em Sorocaba, não ter nenhum tipo de favela, aquela coisa toda. E essas notícias, até hoje, me emocionam. Lauan, você ficou há 4 décadas à frente de diversas entidades que nós citamos no começo deste programa. Sem dúvida a Fundação Baldino do Amaral, porque mantém o Jornal Cruzeiro do Sul, uma que te deu o maior prestígio, né, por manter um jornal centenário. Qual dessas entidades você se identificou mais? Qual delas te conquistou mais? Então, não é segredo para ninguém que ser presidente de uma Fundação Baldino do Amaral como a nossa, que é a mantenedora de um jornal centenário, um centenário jornal como o nosso, realmente é muito gratificante, não é verdade? Uhum. E eu já disse que o que me deu mais prestígio certamente foi a presidência da Fundação Baldino do Amaral. Mas o que me deu mais conhecimento e, portanto, futebol. Futebol é uma paixão. E a presidência do Esporte Clube São Bento, que me fez conhecido, de passar na rua, todo mundo vir me abraçar, de chamar pelo meu nome, entendeu? Então, todas elas me deram satisfação. A rádio, por exemplo, que você hoje é um brilhante... Exatamente. A Rádio Cruzeiro FM, o nome da rádio, na época, eu brigava. Era Rádio Jornal Cruzeiro do Sul. Mas, evidentemente, que o mercado exige essa redução de nome. A rádio, por exemplo... O presidente da rádio era Laelso Rodrigues, em 1992. Era Laelso Rodrigues, era o presidente, e daí não podia ser reeleito, eu fui eleito presidente. Mas ele continuou como vice-presidente. Uhum. Todo aquele equipamento inicial foi o Laelso que fez, né? E, felizmente, eu pus a rádio no ar em sentido oficial, porque já estava, no tempo do Laelso, já estava em sentido de experimental. Né? Experimental. Então, isso também me dá muito orgulho de ver hoje a rádio do jeito que ela está, né? Do jeito que ela está funcionando, me dá muito orgulho. A Vila dos Velhinhos, de você ter convivência com as pessoas de mais idade, até eu digo, hoje, se eu fosse a Vila dos Velhinhos, eu ficava internado, porque é 80 anos, né? Mas me deu muita alegria. E o Monteiro Lobato? Numa época que os internados, eles eram vindos da FEBEM. Né? Era muito mais difícil. Hoje, aliás, na época, o governador Orestes Quércia, ele acabou com esses internatos de menores, né? E na época até eu falei, mas como que pode fazer isso e tal, né? Mas posteriormente eu dei razão para ele. Ele dizia, e eu também confirmo, que às vezes é preferível um menino maltratado dentro de casa do que bem tratado numa instituição.
A instituição dá uma série de problemas para o cara que fica 24 horas lá. Hoje, felizmente, a criança entra lá, vai para a escola de manhã, determinada hora almoça, janta e tal, depois vai embora para casa. Hoje é diferente do que era antigamente. Então, tudo isso me fez muito feliz. É o que eu falei para você. A gente recebe mais do que a gente dá para as entidades. Laor, você falou da questão da paixão pelo esporte, enfim. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o desenvolvimento, como que foi esse trabalho de vocês para reconstruir e tentar trazer um centro de treinamento para o Esporte Clube São Bento. Então, você sabe, em 2011, o SIC estava completando 33 anos de existência. E como eu, na época, eu gostava de filmar Super 8, a qualidade, naturalmente, que não é igual do equipamento de hoje, que hoje tem equipamentos maravilhosos. Então, não era o mesmo tipo de equipamento, mas eu filmava para guardar. E você sabe que para guardar para a memória, mesmo que o filme não seja 100% a qualidade, ele tem um valor igual se fosse 100%. E nesse programa que eu produzi e apresentei na TV Com, no finalzinho, o Milton Tebet, ele também gostava de filmar. E eu pedi para ele fazer a filmagem de avião, sabe, no sítio, para aparecer tudo aquilo lá como apareceu. Mas eles, antes de ir embora, ele deu uma passada no Humberto Reale e mostrou o velho Humberto Reale com a arquibancada antiga, aquela coisa toda, né? Eu falei, meu Deus do céu, hoje não tem mais nada daquilo que aconteceu, né? E um dia, eu passando pela rua Nogueira Padilha, eu vi o portão aberto, sempre estava fechado, porque não tinha ninguém lá dentro. Eu peguei, entrei com o carro lá dentro, falei, vou aproveitar, vou ver o que está acontecendo. E fiquei muito decepcionado, porque o gramado tinha arvorezinha de 1 metro, 2 metros. Então, eu naquele instante, eu falei no editorial, dizendo que eu não culpava ninguém do estádio ter sido abandonado, não culpava ninguém em particular. Porque isso, não há uma diretoria que é culpada de tal coisa, culpada daquele em futebol. Uma diretoria herda da outra os problemas também, né? Então vai se acumulando os problemas. Depois de 20, 30 anos, você chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, vamos tentar consertar isso. E foi o que nós fizemos. Existe uma associação de Vamos Subir Bento, que é constituída de jovens torcedores do São Bento. E esses jovens torcedores do São Bento, eu fui falar com eles, falei, vamos montar uma comissão no sentido de tentar, dentro do possível, de reabilitar o estádio Humberto Reale. E foi aí que nós fizemos essa reabilitação. É preciso lembrar, por exemplo, que o Elias Antônio José, que é o proprietário do Shopping Panorâmico e do Shopping Sorocaba, ele deu um carro para nós, o valor de um carro 0 quilômetro. Com esse carro nós fizemos uma rifa, que até é meio ilegal, mas sou réu, confesso. E com esse dinheiro nós conseguimos iniciar os trabalhos. E hoje o trabalho lá realmente está pronto, praticamente pronto. Existe o problema do gramado. Você sempre vê nos jogos da televisionada dizendo o gramado está uma porcaria. Realmente é difícil você ter um gramado 100%. Nem esses grandes clubes têm. Então, por isso que às vezes demora mais, às vezes a pessoa não entende. Por que não está lá já? Não está lá porque o gramado está sendo tratado. Tem muita coisa para ser feita ainda, né, Laor? Laor, a gente chegou ao final do nosso programa, Vida Pública, a edição de hoje. Quero agradecer muito a sua participação no programa. Ô Fernando, você sabe que a gente sempre, depois que eu passei aqui 2 anos e meio como presidente, a gente sempre tem uma paixão muito chegada na Fundação Valdir Amaral, muito chegada. E essa parte televisiva, que nasceu na TV Com, mas que o Laelso já implantou dentro da TV Cruzeiro do Sul, como havia implantado lá em Brasília, na TV GOB, está fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu acho que cada entrevista que você dá, por menos que seja brilhante, você está passando alguma coisa da sua história.
E quem sabe se um dia eu morrer, você retransmite novamente. Com certeza. Vai demorar muito tempo ainda, viu, Lô? O Vida Pública de hoje conversou com o empresário Laor Rodrigues. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.